Nosso assunto inicial é a Revolução Francesa, então nós vamos começar vendo um pouquinho da questão relacionada ao processo de revolução. Nós já tivemos a oportunidade de trabalhar na nossa aula final, presencial, e a gente viu que a Revolução Francesa ela é considerada um dos principais acontecimentos que marcam aquela passagem entre o processo de história moderna e início da chamada história contemporânea. Então, o que seria a idade ou a história contemporânea? É aquele momento de ruptura em que o chamado Estado absolutista ele começa a ser contestado por parte da sociedade da época. A França ela é vista como a nação mais representativa do absolutismo no continente europeu. Lembre-se daquela questão do chamado século dos Luíses, período em que o poder absoluto era totalmente controlado por um monarca. No caso, aí, o mais marcante seria o Luís XIV. Mas, nesse momento histórico, quem governa a França já é o Luís XVI. Então, o que está acontecendo nesse período? Esse gráfico que eu coloquei para vocês aí, essa pirâmide social, ela nos mostra um pouquinho de como seria a sociedade francesa nesse momento que antecede o processo revolucionário. Então, o que nós temos aí? Nós temos uma sociedade de classes bem definidas, por isso se diz que é uma sociedade estamental, é uma sociedade onde o espaço social ocupado por cada um é determinado pelo seu nascimento, e isso faz com que a sociedade francesa seja uma sociedade extremamente desigual. A partir disso, nós temos outros fatores embutidos dentro da chamada política absolutista. Então, por exemplo, quando você fala de economia, o controle da economia está nas mãos do rei. Então, o rei, ele, através da chamada economia mercantilista, ele controla os mecanismos de distribuição das atividades econômicas, ele faz a chamada concessão dos monopólios, é ele que estabelece quem pode e quem não pode fazer determinado negócio. Além disso, aqueles dois grupos que estão no topo da chamada pirâmide social, o clero, ou seja, os membros da Igreja Católica, principalmente a elite católica, os bispos, os arcebispos, os abades, chefes dos mosteiros, eles desfrutam de uma série de privilégios, o acesso a cargos, o acesso a terras, as isenções fiscais, e tudo isso gera uma série de insatisfações. Principalmente, se nós analisarmos que a partir aí da segunda metade do século XVIII, a partir aí de 1753, 56, nós temos o início da chamada Revolução Industrial, começa a se consolidar dentro da Europa a classe burguesa. Mas a classe burguesa, pelo nascimento, ela é considerada como uma classe inferior. Então, ela não tem acesso aos mesmos privilégios que teriam, por exemplo, os nobres ou os membros do clero. E, com isso, essa sociedade ela acaba tendo que se subordinar também ela àquele movimento que foi estabelecido anteriormente. Então, principalmente a questão da burguesia, de estar sendo inserida no terceiro estado, sem nenhum tipo de vantagem, sem nenhum tipo de privilégio, ela acaba sendo a mais descontente com essa situação. Então, é a partir desse contexto que vai começar a se construir dentro da França um movimento de rebeldia, de insatisfação com o modelo político que seria o absolutismo. Mas temos que lembrar também que a grande maioria da população ela é formada por camponeses e mesmo alguns habitantes dos centros urbanos, mas que vivem em condições miseráveis. Falta de alimento, falta de trabalho, falta de moradia, tudo isso acaba criando um clima cada vez mais explosivo, vamos dizer assim, dentro da sociedade francesa.
Alguns fatores que ajudam a entender isso. A França, ela, principalmente no período do Luís XIV, ela se envolveu em conflitos com praticamente todos os países europeus, mas notadamente, principalmente com a Inglaterra. Essa briga com a Inglaterra, ela se dá tanto lá na Europa quanto nas questões coloniais. É disputa pela Índia, é disputa pelo Egito, é disputa principalmente por colônias na América do Norte, e tudo isso acaba, na maioria das vezes, com derrotas militares francesas, o que aumenta os gastos e, ao mesmo tempo, gera insatisfação, gera aquele sentimento vamos dizer assim, de inferioridade. Então, um dos grandes fatores que leva à crise econômica são os grandes gastos no processo de conflitos que a França se envolve. Vamos pegar um exemplo assim bem objetivo. Quando a França perde a Guerra dos 7 Anos, perde a disputa aí pelas colônias do norte da América, ela acaba também enfrentando o resultado disso, a consequência disso lá no território europeu. Mas quando as colônias inglesas aqui da América começam a lutar pela sua independência ali por 1776, a França é a principal nação europeia a mandar tropas para ajudar os colonos ingleses. Então você vê que ela, mesmo com problemas econômicos, ela se envolve em um novo conflito que aumenta ainda mais os seus gastos. O resultado é uma piora na economia francesa, que acaba sendo complementada essa crise com uma série de problemas climáticos também que acabaram com as colheitas no território francês. Houve regiões que sofreram com inundações, com excesso de chuvas, outras regiões sofreram com secas, e a consequência foi uma crise de fome que se espalhou pelo território francês. Junto com isso, nós temos que pensar que o século XVIII é o século das luzes, é o século do surgimento de novas ideias que contestam principalmente a influência da igreja junto ao poder político, mas que também interferem na questão da organização econômica, da organização social. Então, o que os iluministas pregavam? Uma mudança em termos de concentração do poder nas mãos dos reis. Lembre-se que a maioria dos iluministas ainda eram monarquistas, mas eles defendiam principalmente uma limitação do poder real, defendiam a questão de que o poder do rei deveria ser dividido com a sociedade, e a partir disso, então, você passa a ter outros elementos que vão começar a contestar esse poder. Junto com isso, a questão da manutenção do próprio Estado. O Estado, nesse período, com os privilégios, com as isenções, principalmente para as classes que são donas dos meios de produção, como é o caso do clero e da nobreza, vamos lembrar que a França, nesse período, ela ainda é um país essencialmente agrícola. Então, a maior parte das terras, elas estão nas mãos dos nobres ou do clero. Mais de 85% da população francesa é formada por camponeses que trabalham em terras que não são deles. Então, tudo isso vai levar a uma crise econômica sem precedentes. O que o governo francês tenta fazer para mudar um pouquinho essa situação? Ele vai nomeando ministros da economia que vão principalmente propor um aumento do grupo de pagadores de impostos. A proposta, na maioria das vezes, é que os nobres e o clero também sejam taxados. Mas o exemplo mais marcante dessa resistência, ela vai acontecer em 1787, quando ocorre a chamada Revolta dos Notáveis, quando o ministro da Economia do Luís XVI propõe que os nobres paguem impostos, esses nobres simplesmente se rebelam, sem perceber que essa rebelião ela é praticamente o início do fim dos seus privilégios. O Estado francês gastava muito mais do que arrecadava e não iria ter como sobreviver se ele não começasse a taxar também aqueles grupos privilegiados. Os nobres se revoltam,
o rei acaba demitindo o ministro da Economia e, a partir daí, a situação vai descambar para uma crise generalizada. Tanto que a tentativa de resolver esse problema, ela se dá 2 anos depois, em 1789, quando o rei Luís XIV vai convocar a Assembleia dos Estados Gerais. Para você ter uma ideia, a Assembleia dos Estados Gerais não era convocada há quase 200 anos. Então, ela era uma assembleia que só se convocava em casos calamitosos. E esse é um exemplo. A economia francesa estava vivendo uma calamidade. E aí o rei convoca a Assembleia dos Estados Gerais, mas deixa claro que ela seria apenas para discutir a questão dos impostos. Os outros membros da Assembleia, principalmente o chamado Terceiro Estado, que elegeu na sua grande maioria deputados representantes da burguesia, eles veem nessa Assembleia uma oportunidade de propor outras mudanças. Só que o rei, já no início da Assembleia, ele deixa claro que ela só tem um objetivo, que é discutir a tributação. Começou a Assembleia, primeiro que a constituição dessa Assembleia era bem desigual. Nós vimos que naquela questão de divisão da população, a Assembleia ela tinha 1% do clero, 2% da nobreza e 90% era o Terceiro Estado. Só que na Assembleia era 50 por 50. Juntando o clero e nobreza eram 50% dos deputados, juntando o Terceiro Estado eram os outros 50%. Então, na verdade, não havia uma igualdade de representatividade nesse processo. Havia, sim, essa desigualdade também aí presente na Assembleia. Mesmo assim, a Assembleia é instalada e já no início ela tem uma divergência muito séria, que é como seria o sistema de votação. Pois não? Qual é a proposta do Terceiro Estado? Que o voto seja por cabeça, ou seja, que cada deputado tenha direito a um voto. Porém, os membros do primeiro e do segundo estado bate o pé que o voto deve ser por estado, ou seja, que os representantes do clero se reúnam e decidam o seu voto, os representantes da nobreza reúnam-se e decidam o seu voto, e que os membros do terceiro estado se reúnam e decidam o voto. Dessa forma, se você tem uma assembleia que propõe cobrar impostos do primeiro e do segundo estado, e na votação cada estado terá direito a um voto, primeiro e segundo estado que não pagavam os impostos, obviamente iriam votar pela manutenção da sua isenção. Então, isso mostra que a Assembleia será um fracasso. O que fazem, então, os membros do terceiro estado? Eles resolvem se proclamar em Assembleia Nacional Constituinte, ou seja, eles se retiram da Assembleia dos Estados Gerais e vão fazer uma Assembleia paralela. Essa Assembleia é chamada de uma forma assim mais, digamos, elaborada da Assembleia Nacional Constituinte. Na verdade, no primeiro momento, ela foi apenas uma dissidência. Tanto que o rei, para tentar enfraquecê-la, manda fechar o espaço onde eles se reuniam, e aí por isso que acontece o chamado juramento da pela, que é o local, é uma espécie de salão abandonado lá, que era usado para um jogo chamado pela, que vai acabar sendo o local de reunião desses deputados. Então, a partir dessa Assembleia, começa um processo muito mais amplo daquilo que era originalmente a ideia do governo. O governo pretendia apenas fazer esse processo de consulta, né? de mudança na questão dos impostos. Mas, a partir da dissidência do terceiro estado, e que contou também com a adesão de membros, principalmente do clero, que não estavam satisfeitos com algumas questões, logo, e também havia membros da burguesia que já tinham mais uma mentalidade capitalista, já se dedicavam a algumas outras atividades além da questão agrícola. Então, logo, essa Assembleia paralela ela foi se tornando
cada vez mais forte. Tanto que o próprio rei acaba recomendando que os membros do segundo e do primeiro estado se reúnem a ela, já que parecia que ia sair uma constituição, que ao menos saísse uma constituição que agradasse parte das ideias do rei. Só que, ao mesmo tempo que fazia isso, o rei começa a manobrar o seu exército no sentido de cercar Paris e conter essa assembleia. E é nesse momento que a população começa a se mobilizar, começa a ver que aquela movimentação ela só vai ter algum resultado concreto se houver a participação do povo. E com isso, vão se formar grupos armados de foices, de enxadas, de machados, de pedaços de madeira, que vão começar a marchar contra o exército real. E o momento culminante desse processo, que acaba sendo aquela data simbólica que se considera o fim da Idade Moderna, início da Idade Contemporânea, o dia da Revolução Francesa, é o 14 de julho de 1789, quando cai por terra um dos símbolos do poder real, que era a chamada Bastilha. A Bastilha, nesse momento, ela é um simbolismo. Por quê? Ela não era mais aquela temida prisão dos inimigos políticos do rei. Ela era principalmente a grande reserva de munições do exército francês. E é isso que leva a população a atacá-la, porque não havia como enfrentar um exército com pedaços de pau, com enxadas, com machados. Era necessário armas. E essas armas foram sendo tomadas dos soldados, mas precisava-se também das munições. Então, o momento simbólico da Revolução Francesa é a queda da Bastilha. Só que ela é o ponto de partida de um processo que já estava sendo gestado aí há vários anos, né? Mas ela é, sim, aquele momento em que, de fato, as coisas começam a sair de dentro dos salões de reuniões, de dentro dos palácios e vai para a rua. Tá? Então, a partir disso, é que nós temos, de fato, o início da Revolução Francesa. O que acontece na sequência? Assim que a Bastilha é tomada, a população sai às ruas, isso começa, em alguns aspectos, a fugir do controle daqueles personagens que estão liderando o processo, principalmente membros da burguesia que estão lá na Assembleia Constituinte. Por quê? Porque assim que a notícia de que a Bastilha foi atacada, que o povo está tomando o poder na cidade, essa notícia se espalha, começa a ocorrer algo parecido na zona rural, onde está a maioria da população francesa. Esse processo ele é conhecido como o Grande Medo. Por quê? Porque dezenas de castelos, de residências de grandes proprietários de terra são atacadas, grande parte dos senhores são mortos pelos camponeses, documentos, principalmente de obrigações dos trabalhadores e dívidas de algum tipo de dependência, são queimados, e com isso começa a existir o risco de uma perda de controle sobre o processo que está ocorrendo. E veja, quando a gente fala, principalmente lá dos 3 lemas, eu já fiz essa fala com vocês anteriormente, quando se fala do igualdade, liberdade e fraternidade, nós temos que lembrar que isso era um objetivo principalmente da burguesia, no sentido de igualdade com relação aos privilégios, aos acessos de poder que havia por parte da nobreza e do clero. A liberdade também estava relacionada ao comércio, a chamada liberdade econômica, o fim dos monopólios, e a fraternidade também no sentido de liberdade de comercializar com qualquer outro povo. Então não pensem que essa liberdade é do tipo, todos devem ser livres, todos devem ser iguais. E é exatamente isso que começa a preocupar os líderes do movimento. Se os camponeses não forem contidos, há um risco de se instalar pela França uma anarquia que não interessa a quem está buscando o poder político. Por isso, rapidamente, os líderes desse movimento, agora instituídos como uma Assembleia Nacional, lembrando que o rei continua rei, ele não foi tirado do poder ainda,
Então, essa Assembleia Nacional, ela vai acabar estabelecendo algumas coisas no sentido de conter o avanço desse grande medo no campo. Uma das primeiras medidas é a abolição dos chamados privilégios feudais. Então, acaba a questão que ainda existia em termos de obrigações como pagamento de dias de trabalho, aquela questão de entregar grande parte da produção. Então, se cria um regime um pouco diferenciado no sentido de tentar melhorar a condição dos camponeses e, com isso, diminuir também a violência contra os membros da sociedade. Ao mesmo tempo, lá na cidade, é baixada a chamada Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão. Igualdade jurídica, direito à propriedade e resistência à opressão. Essa igualdade jurídica, ela é apenas factual. Por quê? Porque nas colônias francesas, por exemplo, continua se mantendo a escravidão. Dentro da França, se adota, por exemplo, o direito ao voto, mas o voto vai ser censitário, vai exigir-se uma certa renda. E olhem bem a questão principal ligada à burguesia: direito à propriedade. Então, é um movimento no sentido de que permita à burguesia ter um controle maior sobre o que está ocorrendo em termos de mudanças. Porém, mesmo com todas essas situações, a sociedade ela continua com problemas muito sérios. A base da economia francesa continua agrícola. A miséria, a pobreza, ela continua de forma muito ampla dentro da sociedade. O que mudou nesse primeiro momento da Revolução? A sociedade não é mais dividida por estamentos, ou seja, pelo nascimento. A sociedade passa a ser dividida pela renda, pelo poder econômico. Muito semelhante ao modelo de sociedade que nós temos até os dias de hoje. Então, a partir disso, nós temos a necessidade de compreender que o modelo de sociedade que começa a ser construído aí é o modelo que vem até os dias de hoje. Mas a desigualdade econômica, ela continua preocupando, continua gerando revoltas, insatisfações. Então, o que faz o governo francês nesse momento? Ele busca uma outra solução, que começa pelo clero. A igreja é uma grande proprietária, a igreja tem muitos bens dentro da França. Então, uma das primeiras medidas é confiscar os bens da igreja, vender esses bens, com dinheiro arrecadado, criar aí uma renda diferenciada para a sociedade, que não vai durar muito. Tá? Ao mesmo tempo, se subordina a igreja ao Estado. Se estabelece que os padres, os membros da igreja, nesse momento, eles serão pagos pelo Estado, estarão subordinados ao Estado. Isso gera uma grande divisão no próprio clero francês. O que nós podemos ver aí como os membros do clero juramentados, que são aqueles que aceitam se subordinar ao Estado, e os chamados refratários, que seriam aqueles que não aceitam essa submissão ao Estado e vão se rebelar, e que muitos deles depois vão acabar na guilhotina. No ano seguinte, 1791, é elaborada a primeira Constituição francesa. Que mudanças políticas essa Constituição traz? Ela cria uma monarquia constitucional. Então, vejam aí, ainda está se mantendo o rei como o principal governante da França. Porém, o poder já está dividido. Agora o rei tem que se subordinar a uma Constituição, tem que passar pela aprovação de um modelo um pouco mais elaborado, que seria uma Constituição que limita o seu poder. Mas o voto continua censitário, a escravidão é mantida. Então, a chamada liberdade, a chamada igualdade, que estava lá no lema dos revolucionários, como eu disse anteriormente, ela só vale para alguns, ela não é plena. O mesmo se dá na questão dos trabalhadores. Como a situação da maioria dos trabalhadores, principalmente urbanos, continua de uma miséria quase que absoluta, eles vão se mobilizar.
e aí o governo baixa uma lei proibindo greves, proibindo a formação de associações de trabalhadores, porque isso não contribui para a ordem, não contribui para o controle da sociedade. Dentro da própria Assembleia Geral, Assembleia Nacional, também começam a surgir divisões entre os representantes da chamada burguesia. Por quê? Porque o terceiro estado, como a gente já falou anteriormente, ele era muito heterogêneo. Ele tinha desde milionários, donos de bancos, de armadores, construtores de navios, donos de grandes companhias de comércio, até a população mais humilde da cidade, do campo. Esses grupos, eles não têm os mesmos objetivos. E dentro da Assembleia Nacional, eles começam a se dividir. Vem daí a expressão que nós temos até hoje de direita e de esquerda. Os girondinos são os representantes da alta burguesia, que recebem esse nome porque o seu líder é um deputado eleito pelo distrito de Gironda, daí girondinos. Eles representam principalmente a alta burguesia. E eles têm ideias mais conservadoras, no sentido de manter o rei no poder, desde que o rei trabalhe de acordo com os seus interesses. Ao mesmo tempo, você tem uma questão relacionada ao processo de organização dos representantes da média e pequena burguesia. Esse processo, ele acaba gerando aí uma divisão para quem, porventura, enfrenta, nesse momento, as mesmas dificuldades anteriores. E aí surge um grupo que seria o que nós chamaríamos hoje de esquerda, que seriam os representantes dos jacobinos. Quem são os jacobinos? São membros da pequena, da média burguesia, que recebe o apoio de um grupo chamado de sans-culottes, que não seria a população mais pobre da França, seriam pessoas das camadas aí, digamos, uma classe média, que principalmente se dedicava a atividades artesanais ou tinham pequenos negócios. Esses grupos, eles defendem mudanças mais radicais. E como eles se sentam à esquerda no parlamento, em oposição aos girondinos que estão à direita, eles passam a ser conhecidos como a esquerda. Tá? Como eu disse antes, seriam dois conceitos que nós temos até hoje, de direita e de esquerda. A direita normalmente com ideias mais conservadoras, na defesa de um determinado modelo de sociedade, e a esquerda pregando sempre uma alteração, uma mudança e principalmente um aprofundamento das ações do Estado pelo bem-estar da maioria da população. Também haviam, dentro desse grupo, os chamados cordeliers e os feuillants, que seriam membros de camadas populares e da burguesia financeira que não tinham uma posição política definida. Ora eles se aliavam aos girondinos, ora se aliavam aos jacobinos. Daí porque esses grupos eram chamados na época ou de planície ou de centro, que é o que nós temos até os dias de hoje também. Muito comum nós termos membros aí da sociedade que ora pendem para as ideias de direita, ora para as ideias de esquerda, de acordo com os seus interesses. Todas essas mudanças, elas começam a alterar aquele modelo da sociedade e vão levar principalmente a uma insatisfação da nobreza. E quando os nobres começam a sofrer perdas, principalmente em termos de patrimônio e restrições às suas liberdades, muitos deles começam a abandonar a França. Nós temos uma imigração aí, principalmente para a Áustria, para a Inglaterra, que vão abrigar esses nobres franceses. O rei, percebendo que o seu poder também está sendo limitado cada vez mais, ele tenta fugir em 1791
mas acaba sendo preso e, a partir daí, vai passar por um processo de julgamento em que ele será considerado traidor. A traição não será principalmente pela tentativa de fuga, mas sim porque, logo após a tentativa de fuga, ocorre a formação de uma espécie de coligação contra a França. A Áustria e a Prússia tentam invadir a França e há uma desconfiança de que o rei passa para esses países as condições do exército francês, concede a esses países algumas informações que seriam privilegiadas em termos de composição do exército. E por isso o rei será julgado por traição. Essas invasões elas são contidas principalmente pela formação da Comuna Insurrencial de Paris, que é o povo em armas, é uma espécie de formação de um exército popular, liderado principalmente pelos sans-culottes, pelos jacobinos, e que acabam vencendo essa tentativa de invasão estrangeira. A partir daí você tem o julgamento do rei por traição, o rei acaba sendo condenado à morte, executado na guilhotina, e a partir de 1792 a monarquia é definitivamente abolida na França, consolidando essa primeira fase da Revolução e dando início àquilo que seria o momento mais profundo da Revolução Francesa, que é exatamente o início do governo da chamada Convenção Nacional. O que acontece nesse período da Convenção Nacional? Primeiro, você não tem um governante. Você tem uma convenção, que é uma assembleia, uma espécie de parlamento, e dentro desse parlamento são constituídos grupos que vão assumir o controle político da França. O momento mais marcante da Convenção Nacional se dá principalmente a partir da metade de 1793. No primeiro momento, quem assume o comando do poder são os girondinos, que mesmo não aceitando muito a ideia da execução do rei, eles vão condenar o rei à morte, principalmente pela pressão popular, e vão ter que fazer frente a uma primeira coligação formada aí por um grupo mais significativo de países, a Áustria, a Prússia, a Espanha, a Holanda, a Inglaterra, que vão se unir para combater a França, principalmente após a morte do rei. Essa coligação também vai ser derrotada pelos franceses, vai se evitar a invasão do território francês, mas vai gerar uma série de dificuldades ainda mais graves na economia francesa. E o resultado disso é que em junho de 1793 os jacobinos conseguem assumir o poder, iniciando a fase mais radical da Revolução Francesa. Aquele período que vamos conhecer na história como República, aí porque a República Jacobina, mas que é também o período de maior radicalismo, de maior aprofundamento das medidas, digamos, impopulares que vão tomar conta da França. O que nós temos aí como principais medidas? Primeiro, uma ampliação dos direitos. A chamada Constituição do Ano 1, ela cria um avanço em termos de participação. O sufrágio universal, ou seja, toda a população masculina, adulta, passa a ter direito ao voto, a escravidão nas colônias é abolida, mas, ao mesmo tempo, formam-se, como eu disse antes, os comitês que passam a controlar a administração, passam a controlar todo o cotidiano da sociedade francesa. E aí ocorrem uma série de atos extremamente violentos. Por isso, esse período também é conhecido como o terror. Dentre as medidas tomadas por esse governo, nós temos principalmente a adoção da pena de morte na guilhotina como a principal prática contra qualquer opositor. Mesmo que, às vezes, o cara nem seja opositor, ele apenas discorde de alguma medida tomada pelo comitê, principalmente pelo Comitê de Salvação Nacional. Então, aos poucos, isso vai minando também o poder dos jacobinos, tanto que o grande líder
desse processo, que é o Robespierre, a partir de um determinado momento, ele começa a eliminar os próprios membros do grupo ao qual ele faz parte, como é o caso principalmente do Danton, que era um grande líder popular, um membro dos sans-culottes, que tinha um prestígio muito grande, e a partir dessas divergências entre eles, e principalmente a partir do momento que a França continua com graves problemas econômicos, que acabam desgastando ainda mais o governo, mesmo com toda a censura, com toda a violência contra quem discorda, de alguma forma, do governo, logo vai se perceber que não há como resolver essa situação. Isso leva ao fim do chamado governo jacobino e à instalação do chamado governo do diretório. Essa questão da instalação do diretório, ela vai encaminhar o processo para a ascensão ao poder do Napoleão Bonaparte. Por quê? Porque o diretório não será um governo muito popular, não será um governo muito eficiente, vai desagradar a maior parte da população e, com isso, acaba criando aí muitos problemas que só vão ser resolvidos pela força militar. E essa força militar vai dando cada vez mais poder, popularidade a um sujeito chamado Napoleão Bonaparte, que é o nosso assunto da próxima aula. Encerramos por aqui e a gente volta a conversar, então, na segunda-feira.